Muito bem. Obrigado, então, Vivi. Muito bem, vamos dando as boas-vindas a todos vocês para mais uma reunião de estudo da mediunidade, prosseguindo com a nossa apostila, hoje, dia 20 de março, segunda-feira. Sejam todos muito bem acolhidos por aqui e nós, então, vamos agradecendo a presença de todos e vou pedindo, então, a Luciana para que escolha uma música para uma mudança, vamos dizer, na psicosfera através da música. Muito obrigado, viu, Luciana? Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibrar e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibrar e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Alegria cristã. Muito obrigado, Luciana. É isso, minha gente. Então, agora, embalados, não é? Pela música que ela escolheu, nós vamos nos abraçando, vamos buscando também o mecanismo da oração, da prece entre nós todos, para que formalmente possamos dar início ao estudo da noite, agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, aos anjos de guarda, a todos aqueles envolvidos na codificação kardeciana desde a sua origem, em meados do século XIX. Que nós possamos avançar, estudando um pouquinho mais e tendo a presença de espíritos protetores, inspiradores, os que coordenam os nossos encontros, para que o proveito de cada um aqui, nos seus lares, nos lugares onde estejam agora durante a reunião, todos possamos aproveitar bastante estes conteúdos preciosos contidos na apostila sobre a mediunidade, que é o nosso tema de interesse comum. Que os espíritos amigos, aqueles que vocês todos conhecem, muitos outros que têm se mantido anônimos, relacionados à doutrina e aos países onde nós estamos residindo atualmente. Que nós possamos construir muitas pontes, unindo as cidades, os lares
e os nossos corações, de maneira bem proveitosa para todos. Que o nosso fluido vital de dezenas de trilhões de células nós possamos colocar à disposição destes anjos queridos, para que eles se utilizem dessa substância linda para a cura e para a paz no mundo inteiro. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então vamos. Sejam mais uma vez bem-vindos. Eu tinha lembrado que hoje nós vamos começar como que o tema número 5, e ele está na página 119. E é uma temática que é muito, como as outras também foram, não é? Do nosso interesse. Haja vista que psicofonia e psicografia são expressões mediúnicas muito comuns, simples e muito do dia a dia da casa espírita. Então, queridos, vamos começar a buscar o conteúdo. Vocês vão vendo comigo, diz assim, em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo de Tarso faz referência à diversidade de dons ou carismas do Espírito, dentre eles os mediúnicos. Consoante essas orientações, Allan Kardec assinala em O Evangelho segundo o Espiritismo, 2 pontos, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Complementa suas ideias ao destacar o papel dos médiuns e da mediunidade no processo. Com o telescópio, ele, o homem, mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais os espíritos se expressam, tornando-se inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, referindo-se aos médiuns intérpretes dos espíritos de um modo geral. Sua missão é santa. Eu colocaria apenas a observação, desde que essa mediunidade ela seja exercida de acordo com os preceitos evangélicos, porque nesse mundo há de tudo. Visto ter por objetivo abrir os horizontes da vida eterna. Não é lindo isso, gente? Então, ficamos com esta comparação, né? Interessante para nós. E essa é uma visão, nesse parágrafo, de quem está aqui no mundo material. Não é? O instrumento da mediunidade para uma revelação do que existe do outro lado, ou no nosso entorno, que escapa a uma visão das pessoas comuns. Mas a mediunidade, ela não é só para isso. Na verdade, o mundo espiritual também a utiliza, quanto à mediunidade dos encarnados, para se fazer presente. No fundo, a mediunidade é um instrumento, é uma ferramenta para que uma humanidade como a nossa na Terra,
dividida em dois grandes contextos, o plano físico e o mundo espiritual, nós, na verdade, possamos interagir de tal maneira, seja a mediunidade sutil, intuitiva, seja a mediunidade aparente, ostensiva, para que, na verdade, nós evoluamos como uma família só, uma humanidade só. Então, é interessante lembrar que isso que ele colocou aqui é uma visão de quem está lendo uma apostila que foi confeccionada para os estudantes da mediunidade no plano físico, não é? Seguindo adiante, as comunicações mediúnicas ocorrem por diferentes meios, como já assinalava o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Mas nesse estudo será dada ênfase a dois tipos de mediunidade comuns nas mediúnicas, a psicofonia e a psicografia. Médiuns psicofônicos ou falantes são os que verbalizam as mensagens dos espíritos. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra. Isso envolve o cérebro biológico, físico, e isso envolve todo o aparato do sistema nervoso central e periférico, que tem a ver com a elaboração da palavra, do uso da voz, para que então nós tenhamos essa ação dos desencarnados atuando sobre o aparato vocal dos médiuns, para que eles traduzam os pensamentos dos desencarnados, necessitados tanto quanto daqueles que são orientadores. Então, ele faz a comparação como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Quer dizer, são duas partes diferentes, dois aspectos da vida humana. O sistema nervoso central tem a ver tanto com a questão da palavra, quanto, claro, a questão da escrita. Então, a ação sobre o sistema nervoso central e periférico é um elemento fundamental. Mais para perto da mão que escreve ou do aparato fonador que vai elaborar os sons, é que vai haver uma diferença. Seguindo adiante, vamos lá já para a página 120. Quanto à comunicação dos espíritos por meio da escrita, o codificador subdividiu em dois tipos: a psicografia indireta, grafada em superfícies materiais. Então, a escrita surge ou materializa-se em paredes, pedras, madeira, no ar ou numa folha de papel. Então, essa é uma expressão de psicografia muito rara, muito rara. E há uma necessidade, talvez por isso que ela seja incomum, né, de toda uma questão de ectoplasmia para que essa psicografia aconteça. Nessa situação, vejam, o comunicante espiritual apropria-se das energias irradiantes ou ectoplasma do médium para transmitir a sua mensagem. Ectoplasma, gente, é uma característica de certos médiuns quanto a expandi-la, oferecê-la, doá-la, mas ela é muito rara. E ela é muito voltada, por exemplo, para a mediunidade de cura, como está em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Então, em geral, essa é uma matéria muito rica do ponto de vista de tratamento. Então, o mundo espiritual não utiliza muito o fluido benéfico
para esses fenômenos, guardando para atividades que são mais úteis para a comunidade, que é o tratamento de um modo geral. Mas o ectoplasma faz parte da vida humana de todo mundo. É o fluido vital. Os médiuns de ectoplasmia apenas eles conseguem doar uma certa quantidade para os chamados fenômenos de efeitos físicos, todos eles requisitando o ectoplasma. E a psicografia direta, que é obtida por intermédio da mão do médium, que escreve a mensagem do espírito comunicante, que é o dia a dia das psicografias. Quando não é isto, quando é o item A, é uma coisa inusitada, pelo menos na atualidade. Numa outra época, lá para o passado, lá mais perto de Kardec, e onde nós tivemos muitas médiuns que se notabilizaram pela sua condição de ectoplasmia, isso chegou a ser uma coisa relativamente mais comum do que nós temos hoje. Hoje é uma raridade. Posso brincar? Se vocês virem essa fenomenologia na casa espírita de vocês, ou brincando ainda em casa, vai que de repente na parede da sala surge uma mensagem. Vocês registrem tudo, me enviem, podem colocar aqui no grupo e nós vamos postar em todas as redes sociais. Por quê? Porque é muito incomum, mas não é impossível. Seria até bastante interessante, não é? Uma exemplificação em relação a isto. Muito bem, voltando agora, vamos ver o item 1. Características gerais da psicofonia. A psicofonia está claramente registrada em Atos dos Apóstolos 2:4, que faz referência ao episódio de Pentecostes, que era toda uma situação extremamente diferente, que envolveu visitantes de diversas regiões do Oriente e que se reuniram. E aí, muitos desses médiuns eram médiuns de xenoglossia. E aí, linguagens, idiomas, falas de línguas vivas, mas também línguas já no campo das línguas mortas, foram como que retomadas, exatamente para causar impacto em relação aos apóstolos e em relação aos discípulos que se reuniram naquela altura. Foi uma questão tão marcante que como que evidenciou a presença, a existência do mundo espiritual para todos aqueles que uma parte dos cristãos acabaram formando a igreja pentecostal, em função de tudo aquilo que houve lá. Então, é uma vertente, até hoje, claro, do cristianismo primitivo. Pois bem, aí manifesta de forma muito especial transmissão de uma mensagem espiritual, não só pela fala, mas em diferentes línguas, fenômeno de xenoglossia, conforme o seguinte relato de Lucas, que é o principal autor de Atos dos Apóstolos. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes, então, línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Essa língua de fogo era uma maneira emblemática, além do idioma
não usual, vários idiomas simultaneamente. Essa língua de fogo era também um aspecto, vamos dizer, de efeito físico para chamar a atenção de que algo muito especial estava acontecendo. Era de propósito que o mundo espiritual fazia isto, para que ninguém esquecesse, para que ficasse como uma coisa notável e marcante, definitivamente, na história da humanidade, por sua vez, na história do cristianismo. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. A ideia aqui do Espírito Santo, que é uma terminologia do cristianismo primitivo, se nós estudarmos hoje essa temática, nós poderíamos dizer: o que é o Espírito Santo? É a falange sagrada dos Espíritos do Senhor. São aqueles espíritos mais próximos de Jesus, que, claro, estiveram com o Divino Mestre o tempo todo, trabalhando para que tudo tivesse o êxito programado pelo próprio Cristo. E aí uma maneira, né, seria essa que foi usada, chamar o conjunto desta pleiade de espíritos superiores de Espírito Santo. Emmanuel ressalta que Pentecostes representa um marco no campo da mediunidade. Estabelecera-se ali a era da mediunidade, a partir desse evento, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contudo, a manifestação mediúnica pela psicofonia pode abranger distintas formas de expressão de acordo com o grau do transe mediúnico. Então, vocês entendem a ligação da xenoglossia e deste momento histórico de Pentecostes e o tema que nós estamos vendo, porque tudo isso é uma expressão da mediunidade pela palavra, em idiomas diferentes, claro, mas é uma expressão muito clara de vozes dos desencarnados se fazendo presentes para todos aqueles que estavam ali reunidos. Então, agora ele vai adiante e divide os transes. A mediunidade psicofônica sonambúlica ou inconsciente, intuitiva ou consciente, e a voz direta ou pneumatofonia, que é um caso inusitado, que você pode juntar com a psicofonia, mas, na verdade, a voz direta ou pneumatofonia, ela já não é da mediunidade tanto assim, que nós dividimos quanto aos fenômenos inteligentes. Porque para a voz direta é tão fundamental o ectoplasma que talvez essa modalidade, muito rara, ela pode ficar mais no conjunto da mediunidade dos efeitos físicos, por causa de ser algo de ectoplasmia, né? Então, vamos olhar com mais carinho isto, seguindo adiante. Um ponto que merece ser assinalado é que, usualmente, é costume usar a palavra incorporação como sinônimo de psicofonia. Importa considerar, porém, que o termo é inadequado. Já conversamos um dia sobre isto, quando eu comentei que nem tão inadequado assim, pois não é possível a dois espíritos coabitarem
um mesmo corpo físico, ainda que brevemente, mesmo em se tratando de processos obsessivos severos, como o da subjugação. Nesse sentido, os orientadores espirituais informaram a Allan Kardec: o espírito não entra num corpo como entra numa sala. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado quem atua sobre a matéria de que se acha revestido, o corpo físico do médium. Um espírito não pode substituir-se ao daquele que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo, obviamente, até o termo fixado para a sua existência material. Então, como aqui no texto ele traz essa observação, não sugerindo que não se fale em incorporação, deixa eu voltar a comentar. Vocês todos conhecem reuniões mediúnicas, por exemplo, de educação e desenvolvimento da mediunidade, de assistência aos desencarnados ou de desobsessão. Um punhado de médiuns sentadinhos em volta de uma mesa, e as manifestações vão ocorrendo. Em geral, na psicofonia, os médiuns vão se utilizar do aparato vocal que é acionado pelos desencarnados. E os médiuns, homens ou mulheres, adultos ou jovens, eles vão se expressar. Eles vão demonstrar o que o espírito comunicante quer, vamos dizer assim, deixar evidente para todos naquela reunião mediúnica. Então, em geral, é só a voz. Em geral, por isso que nós estamos falando de psicofonia, uma psicofonia típica, convencional. Agora, se eu tenho uma reunião que é mediúnica também, em que os médiuns não estão em torno de uma mesa, eles estão, por exemplo, dando passividade a espíritos de benfeitores, médicos, enfermeiros, espíritos de condições mais elevadas, dentro de um grupo e uma reunião de fluidoterapia espírita. Pacientes deitados em macas, em camas, em ambientes maiores ou menores, com um número variado de pacientes necessitando de ajuda espiritual nos moldes da doutrina espírita e vários trabalhadores funcionando ao mesmo tempo. Quando estes espíritos se apresentam para o trabalho, eles não apenas falam. Aliás, muitos deles, dentro de uma programação, nem se expressam pela palavra, mas eles se movimentam no ambiente. Eles movimentam as suas mãos por sobre as regiões do corpo físico, os centros de força, os vórtices, também conhecidos frequentemente como chakras, para que haja o devido benefício nessa interface de uma medicina que atende ao corpo, mas que atende à alma também. Então, como eles usam o corpo do médium, podendo incluir a palavra, né, ou não, é como se aí você pudesse usar a terminologia da incorporação. Não nesse sentido trabalhado na apostila, mas a ideia do espírito de um trabalhador desencarnado poder movimentar todo o corpo físico do médium para uma determinada finalidade. Ficou compreendido? Então, vamos adiante agora para aquela que é
a sonambúlica ou inconsciente. Nesse tipo de psicofonia, o médium se desvencilha do corpo físico em decorrência do desdobramento da personalidade. Ou seja, ele desdobra e a sua alma se emancipando, ela, vamos dizer, ela vai para longe ou mais longe do corpo, por se encontrar em estado de um transe profundo ou sonambúlico. Isto ou é espontâneo do próprio médium, ou os espíritos que vão se utilizar de médiums com essa propriedade, eles é que facilitam o desdobramento, a emancipação e, portanto, um transe mais aprofundado. Porque aí o médium fica como que inteiramente à disposição do espírito, interferindo minimamente no processo. E isto, às vezes, é ou uma característica do médium, ou uma característica daquela comunicação naquele momento, através daquele tal médium. Vai variar, e muito, de acordo com as possibilidades. Quais são os médiuns funcionando, suas características e quais são os espíritos se comunicando através dessa ferramenta que, em geral, nós chamamos de psicofonia. Pois bem, André Luiz exemplifica a situação citando o atendimento prestado pela médium Celina, citada no livro Nos Domínios da Mediunidade, a um espírito em grave condição espiritual. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Os detalhamentos da psicofonia sonambúlica constam do capítulo 8 da referida obra, para o qual recomendamos leitura atenta. Depois, então, nós vamos postar de novo o livro Nos Domínios da Mediunidade, para que ninguém perca essa oportunidade, a referência que a apostila nos trouxe. Ficou claro? Seguindo adiante, 1.2, psicofonia consciente ou intuitiva. É o outro extremo. Enquanto dure a transmissão da mensagem mediúnica, o médium intuitivo tem consciência do que ocorre à sua volta, no plano físico, sem desligar-se mentalmente do comunicante espiritual. Percebe o tempo todo as ideias e intenções do desencarnado, que se comunica por seu intermédio, podendo fiscalizar a comunicação, controlando gestos e palavras do espírito. Por esse motivo, a interferência anímica costuma ser maior. Só com a experiência, o médium não interfere tanto na mensagem. E entre esses dois extremos, nós temos todo tipo de gradação. Entre o médium inconsciente, em transe sonambúlico, e o médium completamente desperto e consciente, portanto. O médium mais seguro pode até afastar-se um pouco do corpo físico, mas sem perder o espírito comunicante de vista. André Luiz cita ainda, na obra Nos Domínios da Mediunidade, um exemplo de psicofonia consciente, viabilizada pela médium Eugênia, de Celina para Eugênia. 2 pontos. Notamos que Eugênia, alma, afastou-se do corpo
mantendo-se junto dele, à distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, ao qual se justapunha à maneira de alguém a debruçar-se numa janela. É o fenômeno da psicofonia consciente, ou trabalho dos médiuns falantes. Embora senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Efetivamente, apossa-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade. Então, esse é o exemplo trazido para espelhar, né, para expressar uma situação em que a mediunidade é bem mais sutil. Enfim, o que basicamente caracteriza a psicofonia consciente é semelhante ao que ocorre na psicografia intuitiva. Em ambas, o transe mediúnico é superficial, pois nem sempre, porém, a passividade do médium falante é tão completa assim. Alguns têm intuição do que dizem no momento exato em que pronunciam as palavras. Muito bem. E o terceiro e último aspecto em que há algo relacionado a um aparato vocal é a pneumatofonia, ou voz direta. Nos fenômenos esses, os sons surgem no ambiente e são escutados por quem ali se encontra, não só os médiuns. Então, a voz direta, ela acontece, em geral, num ambiente onde está acontecendo uma reunião mediúnica, seja ela de assistência aos desencarnados, seja ela de ectoplasmia, de materializações luminosas dos espíritos, porque nessas reuniões há muito ectoplasma. E a voz direta só existe quando há o plasmar de um aparato vocal do desencarnado, ele se utiliza e aí é a voz dele que ecoa no ambiente. E isso, em geral, como José Grosso sempre fez, que é um espírito muito conhecido em reuniões há muitas décadas no Brasil, de tal maneira que as pessoas se assustam, porque, de repente, ele traz um boa noite ou algo assim, que vem, por exemplo, do teto onde a reunião está acontecendo. Pode ser uma casa de família, pode ser uma sala de um grupo espírita, uma instituição espírita em qualquer lugar, mas também aí, por causa do ectoplasma, que precisa ser utilizado para esse fenômeno acontecer. Esse é um fenômeno raro, porque ectoplasma ele é poupado por causa de outras utilizações do ectoplasma de um modo geral. Mas como um fenômeno pouco frequente e da escolha dos amigos espirituais na reunião, ele pode acontecer como que muito bem. Eu conheço alguns médiuns que, ao longo
de muitas décadas eram capazes de oferecer tanto ectoplasma que, de repente, José Grosso vinha e falava qualquer coisa com a equipe. Pois bem, trata-se de uma mediunidade de efeitos físicos, não de efeitos intelectuais, como eu havia comentado, como os demais gêneros de psicofonia. Requisita, portanto, energias vitais, fluido vital, dito de outra maneira, ectoplasma, do médium. E, às vezes, de mais de um médium no mesmo ambiente. Allan Kardec esclarece, já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. Então, é curioso que nós lembremos que, às vezes, quando uma pessoa está sozinha em casa ou na companhia dos familiares e ela ouve de uma maneira muito vibrante uma voz, ela em si ou ele podem ficar em dúvida. Será que escutou uma voz dentro da sua própria cabeça? Será que foi a outra pessoa que disse algo como fruto de uma psicofonia convencional? Ou é algo suspenso no ar e inusitado? E na dúvida, se há alguém no ambiente, ela pergunta, você escutou isso? Aí, dependendo da resposta, você ou qualquer um pode situar-se melhor em relação ao que de fato aconteceu. Tudo é bom, tudo é válido, tudo é normal quando temos as ferramentas mediúnicas, seja para um tipo de fenômeno, seja para outro tipo. Tá certo? Muito bem. Seguindo adiante. Mas é preciso analisar a questão com cautela. Alerta o codificador, para não sermos facilmente enganados, confundindo sons que são próprios do plano físico, quando já não é uma voz, quando são barulhos, ruídos, pancadas, tipologia, tudo isso é sonoro, para que não haja confusão com os de origem espiritual, uma vez que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental, como outros ruídos que podem chegar num ambiente qualquer, onde qualquer um esteja. Complementa, assim, os seus esclarecimentos. Os sons espirituais ou pneumatofônicos se produzem de duas maneiras bem distintas. Às vezes, é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo. Embora sejam claras e distintas, as palavras nada têm de material. Outras vezes, são exteriores e nitidamente articuladas, como se procedessem de uma pessoa que estivesse ao nosso lado. Mas a pessoa pode estar sozinha. Está sozinha do ponto de vista humano, mas tem alguém ali no ambiente, utilizando o ectoplasma desta pessoa para causar algo curioso, inusitado, de uma palavra ou uma frase inteira de voz direta. Entretanto, seja qual for a forma da sua produção, esse fenômeno é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Por quê? Por causa do tesouro do ectoplasma.
Ectoplasma não é para ficar à disposição de espíritos para barulhos, ruídos, vozes ou frases que eles desejem promover no ambiente onde nós estamos. Porque o melhor uso é outro, mas não impede de isto acontecer raramente. E quando acontece, ninguém esquece mais. Ninguém. Porque é muito curioso. E não é só, vamos dizer, a voz, o tom de voz, o idioma, porque pode ser em qualquer um, de língua viva ou de língua que pertence já aos domínios da museologia, da cultura, da literatura e assim por diante, de outra época. Então, é um fenômeno muito curioso. E eu estou aqui lembrando, eu acho válido partilhar com vocês, talvez vocês tenham estudado passagens do Evangelho de Jesus, além do que nós estudamos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que dedica-se ao Sermão da Montanha, uma parte crucial dos ensinamentos de Jesus. Por isso, Allan Kardec o escolheu. Mas os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João é algo muito mais amplo do que o Sermão da Montanha. E tudo se refere a Jesus. Então, tudo nós devemos conhecer, estudar e, se possível, num bom nível de aprofundamento. Então, inúmeras vezes Jesus se referiu à prece, à oração. Todas elas de maneira linda, né? E proveitosa, como algo para ficar cada vez mais conhecido dos apóstolos, dos discípulos, dos 500 da Galileia e depois de todo o mundo cristão, que é, vamos dizer, o cristianismo, a maior religião, vamos dizer, do planeta Terra desde sempre. Então, há uma passagem quando, depois da última narrativa, em que Jesus ainda não se mostra como adulto, ele era um rapazote, e ele vai ao templo de Jerusalém, e por ser um espírito crístico, puríssimo, de uma elevação moral infinita, ele assombra os doutores da lei, os estudiosos do judaísmo, os profetas que ali estavam, mas, sobretudo, os doutores da lei. Porque ele, mesmo na aparência de um jovem, para respeitar uma ideia da sua cronologia desde o seu berço de palha, muitos anos antes, não é? O que acontece? Ele conversa sobre questões como se fosse um sábio. E, na verdade, porque ele é o sábio dos sábios. E aí o que acontece? A próxima narrativa evangélica, ela se dá quando João Batista estava como que nas margens do Jordão, batizando inúmeras pessoas, que, aliás, muitas delas acreditavam que João Batista, que também era de uma grandeza extraordinária, ele propunha o arrependimento.
O batismo pela água é a ideia dos cristãos, daqueles originários do judaísmo, em arrependimento aparente para toda a comunidade, eles se deixavam batizar nas águas do Jordão, por João Batista, que era de tamanha elevação que eles acreditavam que João Batista poderia ser o Messias prometido. Numa altura, num determinado dia, Jesus, na sua primeira aparição como um adulto, ele se acerca de João e de todos aqueles que estavam ali. Eram muitos. E João, quando vê Jesus se aproximando, ele esquece o resto todo. Porque até de certa distância, ele reconhece o seu amigo, Jesus de Nazaré. Os dois se entreolham. E é nessa altura que Jesus carinhosamente se aproxima daquela espécie de multidão, mas para acercar-se mais do próprio João, o precursor. E aí, João Batista fica encantado de ver o seu amigo à sua frente. E Jesus, num gesto de humildade, né, ele também se coloca para ser batizado. Ele que não tinha nada que se arrepender em toda a sua multimilenar história, muito menos ali corporificado na terra. E João Batista, que o reconhece, se expressa, mestre, eu é quem devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? E aí Jesus responde, venho, mas é para que se cumpram as profecias, porque ali todos eram de origem judaica. E aí João ainda diz, eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias, e tu vens a mim? E Jesus repete, é para que se cumpram as profecias. E aí, então, João Batista pega um pouquinho de água e aquela água é colocada sobre a cabeça de Jesus e escorre até o chão depois. Quando isto acontece, os céus fazem uma movimentação súbita e muito enfática. Nuvens, raios, trovões, como que do nada surgem, como que algo inusitado acontecendo. E aí todo mundo muito impressionado com aquilo, nunca ninguém tinha visto algo daquele tipo, né? De uma hora para outra, algo como uma voz retumbante, além de tudo, como se fora Deus falando. Mas eram espíritos superiores se utilizando do mecanismo da voz direta. E é ali que você vai ter a frase. Eis aqui o meu filho bem amado, o Messias, em quem hei posto todas as minhas complacências. Ou seja, foi um mecanismo da espiritualidade superior, tudo sob os auspícios do Cristo, materializado entre os homens, para que os judeus, que séculos antes, pelos mais diversos profetas, tinham a ideia de um Messias que estava por vir. E era importante que os judeus, a partir daquele momento, pelo inusitado de tudo aquilo, incluindo a voz direta, como se fosse Deus falando,
houvesse um momento histórico para como que se gerar uma ocasião própria para ficar claro aos judeus que aquele era Jesus de Nazaré, o Messias prometido. Ou seja, a própria espiritualidade, quando ninguém falava de mediunidade, né? Muito menos antes, portanto, do dia de Pentecostes e de uma outra ocasião de voz direta, né? Nós vamos ver, então, algo muito impressionante acontecendo naquela altura. E eu apenas lembro esse episódio para enfatizar com os amigos que os espíritas precisamos estudar os evangelhos. Muito além do livro de Allan Kardec. Porque tudo é de Jesus, e como tudo é dele, desde a anunciação do anjo a Isabel e a Zacarias, a Maria, logo depois, até o Apocalipse, tudo é importante, tudo é do Cristo. Mas voltando para o que nós estávamos vendo, né? O fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. A raridade vem do quê? Do ectoplasma, que é incomum, para isto especialmente. Muito bem, meus amigos. Vamos fazer assim. Nós vimos o item 1 sobre psicofonia nos seus tipos mais simples. Vamos interromper agora, quem sabe. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição. E aí, na semana que vem, nós deixamos para ver o item 2, e aí vamos ver sobre psicografia, que é algo que todos aqui conhecem também, mas que vale a pena um estudo um pouco mais pormenorizado. Tá bom, gente? Então, estão todos bem? Agora, no horário de Brasília, são 8 e pouquinho, e aí eu pergunto para vocês, além do que eu já perguntei, se estão todos bem, se alguém gostaria de fazer alguma observação, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Doutor Sérgio, boa noite. Boa noite. Luiz Carlos. Já que o senhor falou de ectoplasma, eu tenho um material aqui que tem 30 anos. Eu participei do fenômeno das mesas girantes, em 1992. O vídeo está até parado aqui, já até congelei o vídeo. Se o senhor permitir achar conveniente, eu só mostro um trecho do vídeo. Agora, eu não gostaria que ele fosse gravado pelo fato que vai para a internet e algumas pessoas que participaram, já desencarnaram, e têm os parentes para ter aquela questão de imagem, entendeu? De ficar assim no YouTube. Luiz Carlos, Sim. o vídeo é sobre o que mesmo? Mesas girantes. Eu participei do fenômeno. Tá bem. Vamos fazer assim. Eu vou pedir, então, para a Vivi interromper a gravação. E aí você pode fazer como você pensou. Tudo bem. O que pode acontecer é que eu requisite depois e coloque no Facebook para o mundo inteiro ver. Mas aí eu entendo com você depois. Tá certo, tudo bem. Então, além desse fenômeno das mesas girantes, tem uma foto que eu mandei para o senhor ano passado, foi retrasado, na pandemia. Não sei se o senhor recorda. Eu festejo junino aqui, na zona rural, né? E aí o rapaz passou, achou a fogueira bonita e só tinha o capataz da fazenda, o gerente da fazenda na porta. Quando ele bateu a foto,
saiu uma baiana que não estava naquele local. Eu tenho essa imagem também. Eu me lembro, eu também tenho outras, e outras pessoas como que me enviaram, e eu tenho umas coisas inusitadas para mostrar. Mas não vou fazer isso hoje para que fique a prioridade, já que o nosso tema, né, claro que mesas girantes não é bem o que nós vimos, como também fotografias de espíritos, né, mais ou menos materializados, também não é o caso. Mas como você está animado com essa possibilidade, e acho que todos aqui gostariam de ver as suas mesas girantes, eu vou de novo pedir, então, para Vivi, para interromper a gravação, para o Luiz Carlos e nós todos ficarmos mais à vontade. Pode ser?